Hoje eu vou ensinar para vocês uma maravilhosa, gente, refeição gostosa, fácil e o melhor de tudo, econômica. Você não vai gastar horrores aí para fazer uma refeição gostosa em sua casa, tá certo? E a primeira coisa que vamos fazer, cozinhar as batatas. Aqui eu separei 1 kg de batata já descascada, cortei em pedaços pequenos para facilitar no cozimento, tá certo? Para agilizar o nosso processo aqui. Ó, vou colocar na água, a água já tá quente. Pronto, acrescentou as batatas, você já acrescenta o sal. Eu vou colocar aqui 1 colher de chá de sal, 1 colher de chá. Depois a gente ajusta, tá? Que agora você vai deixar cozinhando até a batata ficar bem molinha. Aquele ponto que você espeta o garfinho, entra até o meio da batata com super facilidade, tá certo? Coisa rápida. Se você quiser, você pode deixar tampado. Ó, família, enquanto aqui a nossa batata tá cozinhando, vamos adiantar aqui o processo também, tá certo? Aqui tem a toscana. Gente, aí você pode comprar toscana mista, de frango, de porco, compra a que você quiser, tá certo? Aqui tem 8 unidades, deu 700 gramas, tá? Quando eu pesei. E aqui você vai tirar essa pele da toscana e vai tirar ela daqui de dentro, tá? Ó, apertando eu acho que é mais fácil do que cortando. Bem que não, porque quando você corta, você consegue raspar e aproveitar tudo. Aliás, não, dá. Você só faz apertar, ó, que sai tudo também, ó. Pronto. Aqui, ó, tá vendo? O canal também é cultura. Tô te ensinando a tirar o negócio de dentro da toscana aí, ó. Aqui agora, nessa tigelinha que tá toscana, você acrescenta 2 colheres de chá rasa de páprica defumada. Ai, Nando, por que a páprica defumada? Porque tem um gostinho defumado gostoso. Se você não tiver como utilizar hoje, você usa um colorauzinho, tá certo? 1 colher de chá. Mas, se tiver como, utiliza, tá? Eu vou colocar 2 colheres de chá rasa de sal. A páprica defumada normalmente você encontra em casas de tempero, casas de produtos naturais. É super fácil de achar. Vou colocar meia colher de chá, aproximadamente, de pimenta do reino, tá? A gosto e opcional, porque eu sei que nem todo mundo gosta. Agora com suas mãos limpas, você vem e mistura bem aqui, tá? Para o tempero ir para toda a toscana. Ah, Nando, eu tenho nojo. Aí você utiliza uma espátula, mas eu acho estranho. Nojo de uma coisa que você vai comer. Ah, desde coisa. Mistura com a mão mesmo. Ó, família, aqui a minha batata já cozinhou, tá certo? Eu já desliguei o fogo. E aqui, ó, coloquei 1 colher de sopa de óleo em uma frigideira, já tá bem quente. Agora eu vou colocar essa toscana que temperamos. Pode colocar toda de vez. Ó, espalhar bem aqui, daqui a pouco eu dou uma mexida. E aqui, pra gente agilizar o processo, eu já vou amassando a batata. Se você não tiver um trocinho desse aqui, você pode amassar com garfinho, tá? Dá super certo. Eu já fiz muito. Aqui, ó, bota a batata no espremedor. O bom também é você já amassar a batata quente. Aqui, ó, uma mão na roda, ó. Super fácil. Você vai ver que a batata vai amassar bem mais fácil, tanto no garfo quanto nesse negócio aqui. Já amassei a batata aqui, olha. É que a nossa toscana libera um pouco de caldo, é normal, tá? Que a gente vai cozinhar ela, depois esse caldinho vai evaporar e vai dar uma leve fritada. Aí eu já vou acrescentar a cebola, porque já vai acrescentando sabor. E quando fritar a toscana, a cebola frita junta. Se você quiser colocar um pouco de alho, fica à vontade, é que eu não vou utilizar não nessa receita. Dá uma mexidinha aqui e deixar aqui. Não é pra abandonar não, tá? Fica olhando de vez em quando, dá uma mexidinha. Aqui já tá com um cheiro maravilhoso. Ó, família, aqui, ó, já deu uma fritada. Na verdade já cozinhou, já fritou. Aqui não tá cru, tá certo? Tá dessa cor porque ela é dessa cor e também porque colocamos páprica defumada. Aqui, ó, já começou a fritar. Aqui eu já vou desligar o fogo e já vou te dar uma dica. Aqui no meu caso, eu não tinha percebido, a toscana já tinha um pouco de tempero. Aí eu coloquei 2 colheres de sal, 2 colheres de chá, e eu tô sentindo que puxou um pouquinho pro sal, mas tá comestível, não tá salgadão não. Aqui no meu caso, o que é que eu vou fazer caso aconteça aí na sua casa? É num purê, você já diminui a quantidade de sal, tá certo? E então a dica é utilizar 1 colher de chá de sal e depois que já estiver quase pronto, você prova e ajusta, tá bom? Você sabe que aqui eu sempre estou ensinando para vocês fazerem na casa de vocês e dá certo. Aqui agora eu vou o quê? Vou reservar e vamos continuar a receita. Pronto, aqui em uma panela agora você vai colocar o leite, meia xícara de chá de leite, vai acrescentar 3 colheres de sopa de manteiga ou margarina, utiliza aí o que você quiser. Já vou te dar uma dica. Na verdade eu vou te dar várias dicas. Se você quiser acrescentar
Na Toscana você pode colocar azeitonas, pode botar um pouco de cheiro verde, dá pra você utilizar palmito, utilize o que tiver na sua casa, tá? Dá pra colocar tomate também, mas fica a seu critério. E aqui no purê, eu não vou colocar o sal, como eu falei pra vocês. Puxou um pouquinho lá, eu vou diminuir aqui. No caso, como eu cozinhei a batata com sal, agora eu não vou colocar, tá? Só vou esperar aqui a manteiga derreter. Já vou colocar um pouco de pimenta do reino. Aproximadamente 1/3 de colher de chá. Vou ficar mexendo aqui. No purê de batata, uma outra coisa que você pode utilizar é queijão ou requeijão, queijo parmesão ralado. Só toma cuidado com o queijo parmesão ralado, também é bem salgado, tá? Pronto, aqui ó, derreteu por completo. Você acrescenta a batatinha aqui dentro, já amassada. E aqui você vai mexer bem, tá? Aqui eu gosto de ficar mexendo por uns 2 a 3 minutinhos, só para pegar mesmo o sabor. Agora vamos fazer a montagem aqui, ó. Você vai botar uma camada de purê de batata. Gente, aqui é quase um escondidinho parmegiana, tá? Vocês vão ver que maravilha que vai ficar. Dá até para ser um almoço aí de final de semana, de tão chique que é. Mas é um chique econômico. Vou colocar a camadinha. Se você quiser, inclusive, aumentar a quantidade de batata na hora de fazer o purê, pode ficar a seu critério, porque aí vai render mais a comida. Ou então pega e faz com um arrozinho branco, que também dá super certo. Faz com arrozinho branco não, serve com arrozinho branco. Aqui ó, colocou essa camadinha de batatinha. Ah, uma coisa que eu vou fazer, gente, me julguem, tem que ter um cheiro verde, eu gosto muito, ó. Vou botar um punhadinho de cheiro verde aqui, o restante eu vou deixar pra finalizar, ó. Vou dar uma misturadinha. Ó, o cheiro aqui. O meu cheiro verde tem coentro e cebolinha, mas se o seu tiver, se você só tiver salsa ou se você só gosta de salsa, você utiliza só salsa. Coloca aqui, já coloca e mistura e espalha, tá? Já deu essa espalhada, tem que espalhar bem para todo mundo comer a mesma quantidade de proteína. Pronto, aqui agora você vem com o restante do purê de batata. E coloca com cuidado aqui para espalhar, tá? E na hora de você colocar, eu gosto de colocar... Eu não divido 100% certo, não. Se sujar assim um pouquinho a parte de cima, não tem problema. Mas eu não divido 100% certo, não. Na parte de baixo eu boto menos do que o que eu deixo para colocar em cima. Aqui agora você vai colocar um sachê de molho de tomate. Aqui na parte de cima é a mesma coisa. Espalha. Por isso que eu falei que é quase uma parmegiana. Ai, meu Deus. Pega aqui uma espátula para raspar para não jogar nada fora. E agora você vem, ó, espalha o molho, nhame, nhame. Vem com queijo mussarela a gosto e opcional, que eu vou colocar para dar aquela derretida. Aí você utiliza uns 100 gramas, 200, fica a seu critério, tá? Aqui eu separei 250, mas certeza eu não vou usar tudo. Porque eu quero ter um efeito bonito, sabe? Do queijo, o molho assim por cima, para não ficar todo branco. Pronto, aqui ó. Também que já deu de queijo. Cheiro verde. A gosto opcional, vou colocar assim um pouquinho. Ai meu Deus, espalhadinho. E agora, família, você leva ao forno pré-aquecido a 200 graus. Já tá tudo cozido, tudo pronto aqui. Só para o que? Derreter esse queijo, dá uma leve gratinada. Qualquer coisa, se você não quiser esperar gratinar, só espera derreter e foi. Não sai daí não que eu vou mostrar para vocês o resultado, tá? Pronto. Família do Nando, que refeição maravilhosa, perfeita, podem fazer que vocês vão amar, não esquece, compartilha, manda no grupo de WhatsApp para todo mundo poder fazer essa maravilha em casa. Não esquece, se inscreve aqui no canal, clica no gostei se você tiver gostado e eu vou te convidar a assistir outras receitas aqui do canal, tá certo? Me ajuda muito e você vai aprender algo novo aí na sua casa. Beijo na pontinha do nariz, amo demais todos vocês, tchau e até a próxima.